Alexandre. Portanto, eu sou nascido em Peniche desde 1975, portanto, tenho 45 anos. A minha família é toda de pescadores, tanto os meus avós como o meu pai. Os meus avós, portanto, vêm da Nazaré e vieram parar a Peniche porque, na altura, Nazaré não tinha porto de abrigo e, devido às condições que lá existiam, viram-se obrigados a vir para Peniche, que já tinham um porto de abrigo, e assim conseguiam trabalhar durante todo o ano. Digamos que foram quase obrigados a ter que mudar de localidade e virem para Peniche. Os seus avós maternos e paternos? Os meus avós maternos. Os meus avós paternos eram de Ribamar, portanto aqui próximo, depois da Lourinhã, mas que também o meu avô era pescador e o meu pai depois seguiu as pisadas e era, portanto, o meu avô paterno ainda mais antigo que o meu avô materno, porque ainda é do tempo em que a pesca era feita através de embarcações à vela. O meu avô paterno já não, já teve o privilégio de andar a motor. Portanto, eu segui um pouco as pisadas dos meus avós e depois do meu pai, acabando o 9º ano de escolaridade. Que fez aqui em Peniche? Fiz cá em Peniche. Fiz até o 9º ano, depois fiz no Formar, portanto, na altura o antigo For Pescas, que era a escola de pesca de Peniche. Sempre existiu uma escola de pesca em Peniche, na altura para tirarem a cédula marítima, etc. E eu fiz o mesmo. Portanto, o meu objetivo na altura era continuar com as pisadas dos meus avós e do meu pai. Ainda fui 3 anos também para Paços de Arcos, onde estive na escola náutica na altura. Portanto, aí já não era bem para a pesca, mas seria para a marinha mercante. Mas depois a vida deu assim uma reviravolta e acabei por tirar a licenciatura em Educação Física, que é aquilo que atualmente faço. O meu percurso nunca deixou de estar ligado ao mar, porque fui formador mesmo a lecionar Educação Física durante o dia. À noite dava aulas, portanto, às cédulas, a quem queria tirar a cédula de pescador, aos marinheiros, as damas de maquinista, etc. E neste momento não estou a desempenhar essa função, já estou a trabalhar em Lisboa novamente na área, e pronto, e continuo aqui ligado à minha terra, embora tenha trabalhado e vivido em Lisboa. Neste momento estou em Peniche, mas trabalho em Lisboa. O meu avô o meu avô materno faleceu quando eu tinha 5 anos, mas tenho algumas memórias. Eu acho que vem daí também um pouco, digamos, aquele bichinho pelo mar, porque foi ele que começou a ir comigo aos poucos. Uma pessoa já estava bastante doente na altura, mas pronto, eu era o neto, era o único neto, e então começou a puxar um pouco por mim, porque eu também mostrava bastante gosto pelo mar. Entretanto, pronto, o meu avô faleceu, o meu pai cumpriu o serviço militar. Na altura havia essa possibilidade de cumprir na pesca do bacalhau, portanto o meu pai nunca esteve muito presente, porque não podia estar. Para não ir para o ultramar, acabou por fazer a campanha da pesca do bacalhau. Depois, quando veio, já existia a possibilidade de fazer aqui vida em Peniche, mas as condições também não eram as melhores. A pesca era muito fraca na altura, os ordenados não eram muito altos, e o meu pai e a minha mãe já me tinham a minha irmã, e viu-se obrigado a ir para a Mauritânia e para Marrocos, para a pesca da lagosta. Portanto, aí a vida era bastante dura, mas já conseguia ganhar um pouco mais para eu e a minha irmã e a minha mãe termos um pouco mais de qualidade de vida. E, portanto, digamos que
nunca tive a oportunidade de ter o meu pai muito presente, porque, obviamente, as viagens eram viagens muito longas, 2 meses, e quando estava uma semana e tinha que partir novamente para... Períodos curtos, então. Períodos muito curtos. E tinha que partir logo novamente para a vida que era obrigatória. A minha mãe seguiu as pisadas da minha avó, portanto, a minha avó e o meu avô, quando vieram da Nazaré para cá, tinham uma embarcação da pesca do aparelho de fundo, que se chama o palangre. Entretanto, com a doença do meu avô, tiveram de desfazer a empresa. O meu avô, entretanto, reformou-se. A minha avó era vendedora de peixe, aqui em Peniche, e a minha mãe seguiu-lhe as pisadas e foi vendedora de peixe até à reforma. A minha infância era passada lá embaixo na Ribeira, obviamente. Eu, pelo gosto que tinha pela pesca e tudo mais, era passada na Ribeira. Não estando na escola, era lá que eu estava o meu tempo livre com os meus amigos. Utilizávamos muito uma zona aqui que é o Campo da Torre, onde fazíamos ali as nossas brincadeiras, mas acabava sempre tudo quando os barcos vinham da pesca. O nosso interesse era ir ver a descarga do peixe, estarmos envolvidos naquele meio. E tudo o resto vem por acréscimo, toda a minha história vem a partir daí. Na altura, o meu pai veio a estar muitos anos já no mar e queria estar um pouco mais perto da família. Pensou em emigrar, ainda esteve na Alemanha durante 2 anos. Eu fiquei com a minha avó, porque estava a estudar e para não largar os estudos foi o meu pai e a minha mãe primeiro, mas depois acabou por regressar, porque as saudades também eram muitas e então acabaram por não conseguir lá ficar e vieram, e o meu pai voltou para a pesca novamente. Nessa altura depois já ficou aqui num barco que fazia pesca, viagens mais curtas, da pesca do espadarte, e já conseguia estar mais tempo connosco. E o objetivo dele era, enquanto eu estivesse a estudar, manter-se, porque obviamente já as propinas eram altas e ele queria que eu tivesse um curso para não seguir as pisadas dele. Tentou sempre desviar-me desse percurso, o que conseguiu. E pronto, eu acho que ele depois faleceu em 2000, e acho que não chegou a ver a conclusão do meu curso, mas acho que estaria bastante orgulhoso de saber que eu não era que ele não gostasse, não é? E obviamente que o mar foi sempre a vida dele, mas sabendo ele que era uma vida muito dura, talvez tivesse o objetivo de que eu seguisse outro caminho. Não consegui desviar totalmente, mas conseguiu desviar-me parcialmente. E eu acho que isso, foi conseguido. E sempre teve, então, essa proximidade com o mar? Foi sempre uma questão importante para si, ao longo do seu percurso? Sim, sempre. Estou ligado à pesca, porque ainda fui pescador durante alguns... Portanto, naquele percurso da Forpescas, fui pescador durante algum tempo. Só depois, então, é que segui para Lisboa e o curso, etc. Mas, ao longo de alguns anos, fui pescador da arte do cerco, do palangre também. Daí estar muito ligado à comunidade pescatória. As pessoas mais antigas conhecem, porque nessa altura já eu convivia com eles, e depois com os filhos, etc. E continuo ligado. Depois, entretanto, não estando diretamente, comecei a estar ligado de outra forma, através da parte do mergulho, porque, entretanto, tirei uma certificação de mergulho e eu trabalhava todos os verões. Comecei pela restauração, depois como nadador salvador, e a parte do mergulho já era uma parte que me fascinava bastante e acabei por tirar uma certificação, candidatar-me a uma das empresas que existia cá em Peniche, que era a Mundisul, que eu sabia que estavam a entrar na parte do turismo e a fazer mergulho turístico na Berlenga e ao longo da costa. Isto em 1995. Daí o meu percurso nunca mais ter parado do mergulho.
eu conseguia desde os meus estudos, vinha no verão e trabalhava na parte do mergulho, portanto a parte das férias eram sempre passadas a trabalhar no mergulho, e depois mais tarde, já como não tinha trabalho também, trabalhei o tempo inteiro nessa área, até conseguir colocação, etc. Agora estou ligado ao mergulho mais recreativo, faço por hobby, não como ocupação de trabalho, mas mantenho essa atividade bastante ativa, digamos. Esta parte do mergulho até vem mais do meu avô, sendo ele uma pessoa dos tempos em que ocorreram diversos naufrágios na Berlenga. Falavam bastante sobre esses episódios, e eu penso que tenha surgido aí a curiosidade de ir aos locais e verificar realmente o que é que restava desses naufrágios. E eu sempre fui muito curioso, e acho que há aqui um pouco a parte da descoberta, sempre me fascinou um pouco, mas isso vem mais da parte do meu avô. Ele era mergulhador também, portanto ele fazia a tal apanha das algas submarinas em São Martinho do Porto, porque na altura era um meio de subsistência e era um complemento à pesca ou à agricultura. Durante esse período do ano largavam a atividade que faziam e complementavam com essa apanha das algas, o que era uma grande ajuda para o resto do ano. Mesmo que a pesca não corresse muito bem, eles tinham ali uma fonte que era segura, e ele contava-me relatava-me esses episódios, e eu comecei realmente a querer enverdar um pouco pela parte do mergulho. E juntei o útil ao agradável. Portanto, podia mergulhar, ter ali uma fonte de rendimento que nos dava também na parte dos estudos, etc. E pronto, e esse gosto nunca mais parou. Até hoje sou professor de Educação Física e faço a parte do mergulho recreativo. Portanto, eu fiz de guia de mergulho durante 15 anos na Ilha da Berlenga, mais propriamente, aqui na costa de Peniche também, mas o turismo do mergulho é essencialmente na Berlenga, e o meu trabalho era esse. Fiz de guia de mergulho durante muito tempo, e nos meus tempos livres punha-me um pouco à descoberta aquilo que não é possível fazer enquanto estamos a trabalhar e enquanto temos a responsabilidade de um grupo connosco. Nos meus tempos livres ia e continuava a ir à descoberta daquilo que me fascinava, que é a parte antiga, e a saber um pouco da história da ilha, não só terrestre, mas também subaquática. Pode haver duas situações. Há quem se interesse pela parte terrestre e que também faz a atividade subaquática, mas penso que a maior parte das pessoas que visita a ilha como reserva da biosfera não a visita, quando a visita não tem o conhecimento que a ilha tem um historial subaquático muito, muito importante. Até porque na ilha não há nada que documente esses episódios e todo este potencial histórico. Essencialmente, quando fazem uma visita terrestre, falam sobre fauna, flora e um pouco da história terrestre da ilha, não a parte subaquática. E pronto, talvez as pessoas procurem, as que vão visitar a ilha visitam pela parte terrestre, e as que vão para mergulhar vão essencialmente para mergulhar, e se não forem a terra não lhes faz grande diferença, porque vão à procura realmente do que a Berlenga tem para oferecer, que são os naufrágios, porque toda a gente ouve falar nos naufrágios da ilha, e um pouco da fauna também. A Berlenga é um dos principais locais de maior interesse a nível nacional, tirando os Açores e a Madeira, obviamente, devido aos naufrágios, à fauna e também à visibilidade que é muito boa. A parte dos colegas e amigos que mergulham, essencialmente, vem pelo gosto pelo mergulho, porque é um meio completamente diferente, não é? Aproveitam ali para descarregar energias, renovar essas energias e estar em contacto com a história
que eles sabem que cada local tem a sua história, porque enquanto guia de mergulho que fui, fiz sempre questão não só de os levar aos locais, mas que soubessem onde estavam a mergulhar e a história daquele naufrágio, desde a sua origem até ao acontecimento. Mas, essencialmente, as pessoas vêm à procura do contacto com esta realidade e com a história do mergulho em si. Aqui em Peniche, lembro-me perfeitamente de existir, por exemplo, a minha avó fazia isso bastante, que era a tradição do peixe seco. A tradição do peixe seco era muito, muito comum, porque quando não conseguiam, para já o peixe seco era procurado, por não ser um prato muito comum, que era o peixe fresco. Quando havia um excesso de peixe, que não havia escoamento para esse peixe, para não se estragar, havia a salga, e então acabavam por secar esse peixe e acabavam por vendê-lo na banca do peixe, juntamente com o peixe fresco. O peixe era escalado, portanto aberto, e era colocado numa salmoura, portanto em sal, em água, durante algum tempo, para o peixe absorver esse sal, e depois era colocado ao sol, em panas, com rede. Aqui já se vê muito pouco, mas ainda algumas pessoas vão fazendo. Era feito à porta de casa ou havia sítios específicos onde faziam? À porta de casa e aqui no Campo da Torre, portanto, faziam nos bairros. Peniche tem muitos bairros, e nesses bairros era muito comum ver o peixe seco. No Campo da Torre, porque existiam aqui muitas peixeiras, esta zona é uma zona de peixeiras também, e acabava por se ver bastante. Situações tradicionais aqui da terra também, tirando a festa da Nossa Senhora da Boa Viagem, que é muito conhecida, em honra da padroeira dos pescadores, que é a Nossa Senhora da Boa Viagem. Tenho bem presente essa memória, porque a festa era realizada aqui no Campo da Torre. E depois da procissão dos barcos, que continua a sair daqui da Ribeira, porque a Ribeira situava-se aqui perto da Fortaleza e não onde ela era agora, portanto a atividade era toda feita a partir daqui da Ribeira. Para além dessa situação, as fogueiras, existia aqui as fogueiras, era muito comum na altura dos santos populares, haver em cada bairro as fogueiras. As fogueiras eram, cada local organizava um pequeno arraial, onde colocavam uma fogueira, e era muito comum as crianças e os adultos, uns organizavam o arraial e o baile, e as crianças saltavam nessas fogueiras, onde se punham uns chouriços a assar, umas carnes também. E isso, ao longo do tempo, tem-se vindo a perder. Eu faço parte de uma associação que se chama Património, que na altura, há cerca de 8 anos, ingressei nessa associação, mais pela parte do mergulho e por alguns achados que eu realizei, muito antigos, e acharam interessante associar também a parte do mergulho à parte do património histórico local. Acho que seria importante, e temos debatido bastante essas ideias, em reavivar novamente essas tradições. A Património tem vindo, ao longo desde que assumiu a direção, a desenvolver algumas atividades e a tentar que não se esqueçam essas tradições, e temos conseguido fazer algumas delas. Não tanto como queríamos, porque cada um tem a nossa profissão e temos o tempo ocupado, mas vamos tentando que isso seja possível, e projetos existem muitos. Ainda há cerca de 2 anos fizemos a recriação dos piratas, portanto, através do desembarque dos ingleses na nossa costa, de onde surgiu depois também a célebre história dos Amigos de Peniche,
e houve a recriação dessa história, e acho que era importante para Peniche e para o concelho, e nós temos muita história para dar a conhecer e não deixar que isso simplesmente morra com o tempo. Eu acho que a minha geração ainda é que tem essas memórias, tirando obviamente os mais antigos. Daí para a frente acho que se perdeu completamente. E acho que não têm noção, se falarmos com uma criança ou mesmo um adolescente, e se lhe falarmos no jogo da banca, ou no jogo do Montinho, ou se calhar ao Poio de Patanas, ou às fogueiras, não sabem o que é. E nós, na associação, temos esse objetivo, de devolver essa identidade novamente à terra. É um dos nossos objetivos. Esses processos são ao falarmos com as pessoas também de mais idade da terra, trazemos esses testemunhos, e eu e outras pessoas que já temos, que vivemos esses eventos, digamos, falamos sobre eles e dizemos como é que se passavam, e estamos a documentar e estamos a tentar que isso volte a acontecer. Portanto, no fundo, falando com as pessoas de mais idade da terra e ajudando-nos a tentar entender como é que se passava. Umas coisas que nós temos já como conhecimento e outras que eu próprio e as pessoas que lá estão no património não tínhamos conhecimento. Os mais antigos falam-nos muito da passagem deles, por exemplo, na Ribeira, em que ganhavam algumas moedas, porque iam ali para baixo para a Ribeira e atiravam-se à água, porque quem vinha como turista achava muito curioso a ver ali umas crianças ao banho e atiravam moedas para dentro da água, e eles iam buscar essas moedas e ficavam com isso. Eu já não fiz isso, não é? Mas eles contam que era o passatempo deles, e entre essas com certeza que existirão outras que poderão ser parte da história que não queremos que se perca. A Fortaleza de Peniche teve um episódio muito conhecido, não é? Portanto, eu nasci em 75, em 74, com a Revolução do 25 de Abril. Os meus pais falaram que a minha mãe, por exemplo, estava a vender peixe ali na Ribeira, muito perto da Fortaleza, e lembra-se daquele aparato todo dos militares e do ajuntamento das pessoas. Portanto, para mim, a Fortaleza estará sempre ligada à Revolução do 25 de Abril, devido aos presos políticos que lá tinha. Portanto, a história anterior a isso só o sei porque, através da visita ao Forte, adquiri um pouco mais de conhecimento. Mas para mim está ligado, obviamente, a uma prisão política e à Revolução do 25 de Abril. Embora ela tenha muito mais para contar. A Fortaleza serviu aqui como ponto estratégico para a defesa da costa, não só a Fortaleza de Peniche, como o Forte da Consolação, ou mesmo o Forte da Ilha. Faziam aqui um triângulo para a defesa da costa contra os invasores, piratas, etc. Mas para mim continua a ser a Fortaleza do 25 de Abril. Não é? Daquilo que eu consegui perceber na altura em que houve esse debate, sem saber bem o que é que queria fazer à Fortaleza, a opinião das pessoas é que poderia ser feito ali algo mais em que tivesse não só virado para o 25 de Abril, como é o caso, porque agora é o Museu da Resistência, mas também que pudesse albergar toda a história de Peniche. Peniche não foi só, o Forte não esteve só relacionado com o 25 de Abril, e penso, daquilo que ouço, e é a minha opinião também, que seria importante abranger muito mais da história local e dividir a Fortaleza em vários temas, e Peniche tem esse potencial. E as visitas que são feitas ao Forte, quem sai da Fortaleza, a ideia que traz é que realmente esteve ligada
essencialmente a uma prisão política. E acho que o Forte tem muito mais para contar. Aliás, assim como eu tenho a percepção de que o Forte, e a ideia que me foi sempre transmitida é que foi uma prisão política, e que eu sei que não foi, acho que poderia albergar a história subaquática, por exemplo, em que em tempos foram lá depositados alguns vestígios, mas era importante haver secções dentro da fortaleza para cada tema, para o peixe seco, para a parte subaquática, para as tradições conserveiras, por exemplo. Tudo o que fez parte da história de Peniche deveria estar apresentado. Este próprio Museu da Renda de Birlos, que está, para mim, está desenquadrado, está num local histórico, que é parte central de Peniche, mas era importante que estivesse também representado na fortaleza, porque senão temos tudo disperso e a fortaleza é um espaço tão grande que poderia estar aproveitado de outra forma e não só ter-se dado todo este foco à prisão política. O próprio pescador e a evolução ao longo dos tempos da pesca, acho que era bastante importante ter uma percepção, uma cronologia desde o início da pesca em Peniche. Nós tínhamos uma construção naval muito importante em Peniche, em que na própria fortaleza é possível ver um pouco da construção que existia, mas é tudo muito disperso. Portanto, temos grande história a nível das rendilheiras, a construção naval, a indústria conserveira, o próprio peixe seco, e acho que isso podia estar muito mais destaque a cada um desses temas, porque acho que quem visitasse Peniche levaria muito mais informação do que aquela que leva atualmente. A Património organizou e pronto, ficou um pouco parado agora com esta questão da pandemia que afetou toda a gente, não é? Portanto, nós também parámos um pouco, obrigatoriamente, mas antes da pandemia organizávamos visitas guiadas ao longo da costa, em que abordávamos diferentes locais com história, desde o Forte da Luz, a parte norte. Portanto, existe lá um forte que não tem qualquer tipo de identificação. Quem passa por lá são apenas umas ruínas e não tem identificação, e a Património tentou organizar essas visitas guiadas e dar a conhecer um pouco mais da história de Peniche. Existe um naufrágio muito, muito importante aqui em Peniche, que foi o São Pedro de Alcântara, que também é desconhecido para quem nos visita, e que agora foi construído um monumento perto do local. Eu, quando digo perto, é porque não é no local onde realmente ocorreu o naufrágio. Foi feito no local onde foram encontradas algumas ossadas oriundas do naufrágio, mas, na nossa opinião, poderia estar um pouco mais enquadrado com o local, porque não há um enquadramento entre o local, e eu penso que isto são algumas lacunas que nós, como associação, vamos observando, mas que não nos cabe. Não temos essa autonomia, não temos esse poder para realmente identificar os locais. Passa um pouco mais pela autarquia, não por uma associação. É óbvio que tentamos trabalhar um pouco com a autarquia também, embora são apenas ideias que a autarquia poderá desenvolver. Mas, como estava a dizer, não há uma associação entre o local onde houve o naufrágio, que seria importante ter uma identificação, uma placa, uma descrição do que aconteceu, porque acaba o turista por ir ao local
surgiram as alçadas, mas o mais, não digo o mais importante, mas onde ocorreu realmente o acontecimento, passa despercebido e ninguém vai lá ver. Okay? Podemos dizer que é apenas olhar para o mar, mas ali houve um episódio muito, muito importante. Pronto, ao longo da costa existem vários locais, portanto, possivelmente são esses locais que vão ser identificados, porque ao longo de toda a costa podemos ter uma apreciação do que realmente Peniche tem em termos de informação, não só arqueológica, como geológica, como tudo. E nós temos esse potencial, Peniche tem esse potencial e acho que merece que se preocupe um pouco com a identidade e com tudo isto. Eu, sendo da terra, sendo de Peniche, senti esta necessidade de me juntar um pouco a esta associação para tentar, digamos, ajudar a que esta entidade venha e que não se perca. A Reserva da Biosfera para o habitante de Peniche, digamos que não lhes diz, não tem grande significado, como Reserva de Biosfera Berlenga. Sempre foi para a comunidade local, essencialmente, uma fonte de subsistência, porque a Berlenga, estando na zona onde está, sempre foi muito importante para a atividade pescatória e a comunidade local, os pescadores, sempre utilizaram a ilha como forma do seu trabalho. Portanto, hoje em dia, portanto, os mais jovens já têm, até porque nas escolas já é transmitido de outra forma, já a importância da conservação já é mais incutida nas escolas. Portanto, eu acho que há aqui estas duas ideias. Para a comunidade mais antiga, a Berlenga foi um meio de subsistência, para eles ali é uma ilha que foi muito importante para eles dessa forma. E para os jovens é um local que continua a ser um local de, não digo de diversão, mas onde nas férias se juntam para se divertirem, para estarem isolados, para voltarem a estar com amigos, porque a Berlenga é um paraíso que nós temos mesmo aqui à nossa porta. E é um local único e que proporciona, não só de dia como de noite, experiências que aqui não conseguimos ter. O facto de estar isolado, não haver barulho, e isso é o que eu sempre procurei. No pouco tempo que tinha, também lá passei algum tempo, no Parque de Campismo, na própria Fortaleza, mas conheço relatos antes de ser reserva, em que era possível acampar quase em toda a ilha. E pronto. E eu acho que são essas duas ideias que para a comunidade existem em relação à Ilha da Berlenga. E em relação à Berlenga Património, não tem interferido, nem tem conseguido, porque em algumas tentativas que houve, porque é gerida pelo Instituto de Conservação, Natureza e Florestas, e digamos que aí não conseguimos de maneira nenhuma para já ajudar a desenvolver essa parte. Sei que a Câmara Municipal de Peniche tem uma articulação, até porque é a entidade que pode estar mais ligada, até porque tem uma parte da gestão da ilha, e são as duas entidades que têm promovido e desenvolvido a Ilha da Berlenga. A Património não está envolvida com a ilha neste momento.
A Património tenta, através das várias ações também, em que organizamos algumas visitas guiadas, na Berlenga também, através de algumas empresas da Marítima Turística, dar esse conhecimento. Portanto, o nosso objetivo era, através de um arqueólogo que trabalhava connosco, dar a conhecer a importância da ilha como reserva da biosfera e como património e a história que a ilha tem. Portanto, o visitante que vai à ilha, como disse, traz a parte um pouco mais do passeio turístico, e hoje em dia as empresas já estão mais preocupadas em dar mais informação ao turista através das visitas guiadas, mas falam um pouco mais sobre a própria flora, falam um pouco sobre o farol, o forte, a história do forte, que é bastante importante. Mas, até para mim, quando ingressei a Património, descobri muito mais da ilha do que sabia até então. Como a existência de um farol romano, a existência de um mosteiro na ilha, são situações que para mim passavam despercebidas. E que através da associação e através destas visitas guiadas aprendi, e pronto, e é isso que tentamos transmitir a quem faz as visitas guiadas com o património. Em relação aqui à gastronomia? Sem dúvida que um deles, falamos do peixe seco, e que era importante e por isso é muito procurado pelo peixe, mas sobretudo o peixe fresco. E seria importante, eu penso que existe algum ou outro restaurante que ainda vá fazendo o peixe seco, mas seria importante os restaurantes terem uma parte do menu de uma emenda tradicional. Portanto, estamos a falar do peixe seco, estamos a falar dos carapaus limados, as sardinhas em molho de escabeche. Portanto, estamos a falar de uma série de pratos que faziam parte, muitos deles, do que os pescadores levavam para o mar na altura. E eu acho que era muito importante dinamizar essa parte, não só através dos restaurantes, mas e a Câmara tem tentado fazer os festivais gastronómicos, mas centra-se muito nesses festivais. Eu acho que era importante haver realmente um local onde quem viesse tivesse a oportunidade de ter esse privilégio de comer o que era muito em tempos e que foi muito, que fazia parte da emenda das gentes de Peniche. E fez também da sua vida, da sua infância, do seu crescimento? Sem dúvida. Os carapaus limados, o peixe frito. Quem é que confeccionava normalmente? Era a minha avó que tinha aquele toque especial. A minha mãe depois também aprendeu. Mas lembro-me perfeitamente do meu pai levar carapaus fritos em vinha de alhos, que conservava o peixe. E quando ele regressava do mar, a primeira coisa que eu fazia era ir ao baú, ver se tinha sobrado algum desse farnel para eu comer, porque quando vinha ainda tinha um gostinho mais especial, estava mais apurado aos carapaus limados, cozidos também, e pronto, e sem dúvida que isso está-me na memória e hoje em dia ainda peço para fazer, porque é algo que me ficou e que gosto e que não queria perder. Mas se procurarmos aqui em Peniche, bem procurado se calhar ainda encontramos, mas não deveria ser necessário uma terra ligada à pesca e com tanta tradição
ser tão difícil de encontrar um local onde fizessem essas refeições e onde era essa tradição. E o peixe seco. Acho que o peixe seco tem que ser trazido para a história gastronómica local, como a Nazaré, por exemplo, fez em relação ao peixe seco. Nazaré conseguiu classificar o peixe seco como património, e eu acho que pode ser um objetivo da Câmara, não tenho essa noção, mas que deveria ser, na minha opinião, deveria ser um objetivo. Assim, uma iguaria ou algo que não fosse consumido todos os dias, mas que tivesse esse valor mais tradicional. As caldeiradas, o próprio arroz de marisco, isso mas feito pelo pescador, a maçada de peixe, que era confeccionada como eles faziam a bordo das embarcações. Quando passavam muito tempo no mar e o farnal que levavam já não era suficiente, confeccionavam a bordo das embarcações. E era tudo feito com o peixe que apanhavam e com os próprios ingredientes que tinham à mão. E isso, hoje em dia, ainda é feito nas festas gastronómicas e é vendido como um dos principais pratos gastronómicos de Peniche. Tirando o peixe assado, a sardinha assada, o carapau assado, que são os mais comuns, mas esses são aqueles que tentam retratar um pouco do que os pescadores também faziam a bordo das embarcações. Eu próprio fui um privilegiado e tive a oportunidade de ainda comer algumas dessas caldeiradas e o próprio peixe cozido a bordo dessas embarcações, feito pelos antigos. E dificilmente consigo novamente ter esse gosto, porque o facto de ser feito a bordo das embarcações, não sei, ou porque realmente tínhamos muita fome, ou então a bordo das embarcações tinha outro gosto. E quando os seus avós ou o seu pai vinham para casa, havia algum prato que fossem eles a confeccionar, ou porque o faziam quando estavam embarcados, ou quando chegavam a casa, a cozinha era o lugar das mulheres? Era o lugar das mulheres, sem dúvida. O lugar das mulheres, embora eu tenho presente que em alguns ajuntamentos familiares, portanto, em algumas celebrações, as caldeiradas eram confeccionadas pelo meu pai, porque toda a gente sabia que o que era feito a bordo tinha aquele valor e aquele gosto especial, e então dizia: vá, hoje és tu a fazer a caldeirada, porque a caldeirada? E vai sair bem, de certeza, e era feita em grandes quantidades, porque as companhias, não são tripulações, mas são as companhias, também eram grandes, e como era feito para muitos, eles sabiam como é que haviam de fazer, e aquilo ficar na mesma com o tal molho apurado, e então na altura era mais o meu pai que fazia essas caldeiradas e não a minha mãe. Era feito pelo homem, e eles sabiam cozinhar, só que em casa era a mulher, não é? E os seus avós também, recorda-se dos seus avós homens cozinharem em algum momento esses pratos mais associados ao trabalho? O meu avô materno, já não tenho grande memória, faleceu, era muito novo, não tenho grande memória, e o meu avô paterno, sendo de Ribamar, não havia muita, não estava tantas vezes com ele, mas é curioso, pronto, sendo ele de uma parte rural, embora fosse pescador, quando me deslocava a Ribamar, nunca se comia peixe, era mais a carne. Portanto, eles criavam os porcos, as galinhas, e tudo isso, e eu não era muito adepto.
Mas era o que se comia mais na casa do meu avô paterno, realmente era o porco, assistia-se às matanças do porco. Há aqui, pronto, há aqui estas duas realidades. Pescadores que também eram agricultores e que viviam as duas situações. Eu consegui viver essas duas realidades com os meus avós. Mas não, o meu avô materno não me lembro dele cozinhar. Até porque havia muito a ideia de que a dona de casa era quem confeccionava. Não havia, o meu avô não. Digamos que o trabalho dele era no mar e não em terra. Há outras questões que se lembre que eles referiam ou que viveu mesmo com os seus pais associado a esse acesso, facilidade, dificuldade de alguns bens de consumo? Sim, eu lembro-me da minha avó, essencialmente contar, foi depois com quem eu consegui conviver mais tempo, e o meu próprio avô paterno, que o acesso aos bens, portanto à comida para levarem para o mar diariamente, era muito difícil. Por isso é que eles cultivavam e criavam animais para poderem ter algo para comer, mas nem todos, na altura, tinham essa possibilidade. E havia essa partilha de alimentos a bordo, porque eu lembro-me de ele me contar que havia inclusive camaradas que não levavam nada para comer, porque não havia, não tinham, a pobreza era muita. E uma coisa que o meu avô me contou em relação à ilha da Berlenga, antes de ser reserva da biosfera, era que desembarcavam na ilha e acabavam por apanhar os ovos das gaivotas para poderem ter uma refeição. Portanto, daí a escassez. Era tudo muito à base das coisas que eram possíveis conservar, porque eles não sabiam qual era o tempo que iriam estar no mar, porque o meu avô ia à vela para a ilha, saía de Porto Pinheiro, ia à vela, ia a remos na altura, para a Berlenga, não sabiam quanto tempo é que iriam lá ficar. Portanto, alguns deles acabaram por comer esses ovos e, na altura, quando apertava, as próprias gaivotas eram vítimas dessa necessidade. Depois, com o passar do tempo, obviamente que as coisas foram melhorando. Em relação aos bens de consumo, principalmente o que me falam, não pela falta, porque qualquer um deles cultivava, e aqui a minha avó também tinha algumas coisas que aqui conseguia cultivar para o meu avô levar, mas essencialmente quando começou a haver mais a parte comercial, falam na parte do gosto dos alimentos, não é a mesma coisa. E hoje em dia ainda notamos isso. Eu, em relação à fruta, por exemplo, tenho essa memória que comia uma maçã ou uma pera em que tinha um sabor diferente agora, não é? Hoje em dia encontrarmos uma fruta que realmente tenha um sabor que nos faça relembrar aquela altura é difícil. E é isso que me foram relatando, transmitindo. Diziam mesmo, isto já não tem nada a ver, a comida hoje em dia já não é o que era. Peniche teve um grande crescimento e foi muito conhecido pela indústria, e é ainda pela indústria conserveira. Era habitual terem em casa ou não? Qual era a relação? Não, conservas propriamente ditas não. Portanto, a minha avó o que fazia utilizava praticamente o mesmo processo que o faziam na fábrica, portanto o peixe conservado em azeite e alho, e não tínhamos latas, mas o peixe era conservado da mesma forma. Portanto, digamos que havia uma grande quantidade de peixe conservado em sal e azeite também, e lembro-me da minha avó ter debaixo, na altura eles chamavam o lar, que era por baixo onde existia o fogão, alguidares com carne conservada em sal, e que servia não só para as refeições em casa, mas para o meu avô e o meu pai mais tarde levarem para o mar,
porque conservava-se desta forma, não havia frigoríficos. Eu lembro-me de não haver frigoríficos em casa da minha avó. Só mais tarde é que me lembro de haver os frigoríficos, portanto, assim como não havia televisão e outras coisas mais. Mas lembro-me dessa parte da sardinha e do carapau e a cavala e o peixe seco eram habituais de termos em casa e a própria carne dessa forma. Portanto, mais tarde vim a saber que, obviamente, o que estava dentro das conservas, depois começaram a aparecer as conservas em casa também, porque já havia mais algum poder económico, já não havia necessidade de fazer essa conservação, que era igual. Portanto, o que se fazia nas conservas era o que nós já tínhamos em casa há muito tempo. Na história da minha família, talvez anterior aos meus avós, não tenho esse conhecimento, mas possam ter trabalhado na indústria conserveira. A minha avó não, era peixeira, portanto ela vendia mesmo na Ribeira, e quando o negócio era fraco na Ribeira, andava de porta a porta a vender o peixe. Para nós já não houve essa necessidade, portanto os meus pais sempre tentaram que eu estudasse, algo que a minha mãe já não teve essa possibilidade, porque como os meus avós tinham um barco e houve a necessidade de a minha mãe sair da escola para ir ajudar não só a vender o próprio peixe, como a safar, na altura chamavam o aparelho, que é o próprio palangre, porque o meu avô precisava da arte pronta para sair novamente para o mar. E a minha mãe, os irmãos, tiveram muito pouca possibilidade de estudar. Tinham que ajudar o meu avô e a minha avó. Eu já não tive essa necessidade. Portanto, já me foi dada a possibilidade de estudar, embora eu gostasse mais de estar na Ribeira, porque pressionava-me que lá estivesse. Obviamente que todas aquelas vivências eram muito mais divertidas do que estar na escola. Mas não tive grande hipótese, portanto, tu tens que estudar. Foi complementar. Foi, mas pronto, mas tudo aquilo que me proporcionaram em termos de experiências e de vivências moldou a minha forma de estar, e tenho muito orgulho em ter essas raízes. Já vivia em Lisboa, porque por uma questão de trabalho e quando tirei o curso, surgiu a oportunidade de lá trabalhar e trabalhei lá durante bastantes anos. Mas tive sempre a ideia de voltar para Peniche. E isso aconteceu com o nascimento do meu primeiro filho, que agora tem 14 anos, em que, conhecendo eu a realidade de Lisboa, nunca me adaptei e foi ali um momento-chave. Portanto, tentei proporcionar ao meu filho aquilo que eu também tive possibilidade. Portanto, e aí decidi vir para Peniche, viver, não tendo trabalho. Foi um risco, mas foi uma boa aposta em termos daquilo que eu posso transmitir aos meus filhos, que são as minhas raízes e as raízes dos meus pais e dos meus avós, e não escolheria viver em outro local. E tenho todo esse orgulho de poder ter vivido esse tempo e poder transmitir isso aos meus filhos neste momento, porque acho que Peniche tem uma história incrível, e hoje em dia para os jovens acho que não crescem com essa história, não é? Tirando aquilo que aprendem na escola, não crescem com essa história. E eu tentei continuar a viver isso, e continuo a querer descobrir coisas novas e a participar na identidade de Peniche e da Berlenga também, e vou transmitindo isso aos meus filhos. Portanto, não escolheria outro local para viver. Enquanto me for possível
fazer aquilo que gosto em Peniche é onde eu irei ficar, sem dúvida. E os seus filhos, não é? Exato, um com 14 e outro com 6. Estão a herdar esse gosto pelas atividades ligadas ao mar? Sim, desde a pesca ao mergulho, com conta, peso e medida, porque facilmente isto são atividades tão apetecíveis e que eles enraizaram tanto que os pode desviar um pouco da parte que são os estudos. Eu não, obviamente que gostava que eles estudassem, mas que tivessem este gosto na mesma, porque é muito importante para eles crescerem com aquilo que o Peniche pode proporcionar. E eles têm sem dúvida isso. O meu filho mais velho já faz quase tudo aquilo que eu faço e tem 14 anos. E o mais pequeno vai pelo mesmo caminho. Portanto, sim, já lá está, já estava no sangue, e com muita satisfação minha vão fazendo este tipo de atividades e não outras que hoje em dia nós sabemos que as crianças enverdam mais pelas novas tecnologias, e eu tento que eles tenham as coisas equilibradas e que realmente assumam aquilo que eu também, se quiserem, obviamente, mas que assumam um pouco aquilo que foi a identidade da família e que é a história da família. O que é que se recorda dos seus pais e dos seus avós falarem dessa situação política, ou se era algo que não era muito discutido? Qual é que era um bocadinho o panorama familiar relativamente a essas perguntas? As perguntas foram surgindo, nomeadamente quando esses temas eram abordados na escola, e que depois tendeu uma família cá em Peniche, não é? e que viveu isso na pele. Eu já não, mas foi mesmo a res vez Cantorico, não é? Como se costuma dizer. Mas a minha mãe e a minha avó contavam, obviamente, que a liberdade de expressão era muito limitada, não é? Havia muito essa preocupação de não falarem sobre o regime. E a minha avó e a minha mãe, a visitar, quando havia os presos políticos, chegaram a ir à própria Fortaleza vender peixe. Iam levar peixe, na altura, aos guardas, e como fornecimento de peixe para o próprio forte. Não sei se alguma vez chegou aos presos, não sei se tinham esse privilégio de comer peixe, mas contam-me que elas próprias iam vender peixe à Fortaleza. E é claro que foram tempos em que viviam sobre essa pressão e não podiam andar nem falar como queriam. Portanto, é todo aquele conhecimento que nós temos. Mas sim, viveram esse tempo e com muito receio de não terem episódios na família de pessoas que tenham ir para a prisão, porque não eram políticos, não falavam sobre o regime, mas viveram sobre essa opressão em termos de liberdade de expressão. E tinham medo, obviamente, que viveram com esse medo nos seus locais de trabalho, na rua, no café, onde iam, e vivenciaram alguns desses episódios. Portanto, o 25 de Abril para a minha família foi extremamente importante, e o que aconteceu aqui, que presenciaram, foi bom. Pelo menos por aquilo que me dizem, foi bastante importante para eles. E em relação, por exemplo, à integração e à adesão à comunidade europeia? Sim, na parte da pesca, sim. Sem dúvida que a frota de Peniche, que eram só em traneiras, eram muitas mesmo, muitas traneiras, e que era a
principal atividade em Peniche, foi-se perdendo com a entrada na comunidade europeia, não é? Porque na altura, eu lembro-me de haver relatos de que quase que financiavam para abater as embarcações. E isso foi criando aqui um desemprego enorme, porque cada embarcação eram 22, 24 horas. Portanto, houve um grande impacto a nível de emprego aqui em Peniche. Daí também haver necessidade de algumas dessas pessoas, os pescadores, terem que enverdar por outras atividades, alguns emigrarem e tomarem outros rumos. Foram muitos para a construção civil. E sem dúvida que o valor do peixe também veio a decrescer. E lembro-me de ouvir falar que também que estava tudo mais caro. Parecia que estava tudo mais caro. Portanto, €1, e fazia muito essa comparação, era 200 escudos. Que eram os 200 escudos da altura. E eu lembro-me de ir ao café e com 5 escudos trazer um bolso cheio de reboçados. E eu passei um pouco por essa alteração com a entrada do euro. Também tenho a noção de que tudo ficou mais caro. E parece que houve aqui, não digo um aproveitamento, mas o facto de ser €1, mas estamos a falar de 200 escudos na altura, e 200 escudos na altura dava para comprar muita coisa. E foi mais essa, tirando a parte do impacto na pesca, foram as duas situações que eu notei muito e que tive a possibilidade de presenciar, de assistir ao longo deste tempo. Tendo uma família tão ligada ao mar e sendo esse o principal sustento, como é que foi a criação dessa reserva? Sim, do Parque Natural, neste caso. Exato. Como disse anteriormente, o meu pai, a Berlenga, era muito mais acessível antes aos pescadores e a quem lá quisesse fazer algum tipo de atividade do que propriamente após a criação da reserva. Portanto, o próprio ir desembarcar na ilha e ir buscar os ovos das gaivotas, isso foram situações que me foram transmitidas pelo meu pai, que já não era possível, porque os ovos da gaivota deixaram de aparecer em casa. Eu lembro-me de comer alguns e lembro-me dele dizer que já não é possível apanhar porque tinha havido uma mudança em termos do acesso à ilha. A ilha era utilizada como porto de abrigo para os pescadores e todas essas restrições afetaram um pouco os pescadores da ilha, porque o meu pai não era pescador da ilha da Berlenga, nem o meu avô, digamos, ou seja, não estavam na ilha com uma casa em que depois saíam da ilha para ir pescar. Não, eles iam de Peniche, pescavam na ilha e voltavam a Peniche. Mas para os pescadores da ilha, essa criação da reserva limitou-os em termos de capturas, não é? Porque eles podiam pescar em qualquer parte da ilha e de repente isso deixou de ser possível. Portanto, acho que aí houve um impacto maior do que propriamente para o meu pai, neste caso. Porque as artes também eram diferentes. A arte que o meu pai praticava eram coves, eram redes de malhar, e os pescadores locais pescavam muito à linha, de mão, em que se aproximavam da pedra, mesmo da ilha, para poder pescar, que era onde havia maior quantidade de peixe, e o aparelho, que era o palangre, que era largado durante o dia, pescava à noite e era recolhido depois da manhã. E houve certos locais que se tornaram proibidos. Portanto, até lembro-me de estar na ilha e como eram muitos pescadores, e a partir dessa restrição tiveram de definir
dias próprios para pescar em determinadas zonas e os pescadores entre si tiveram que chegar ali a um consenso, digamos, em que hoje sou eu que vou pescar na Pedra do Boroeiro, amanhã és tu, porque havia obviamente locais que eram mais rentáveis e eles tiveram que se adaptar a essa realidade, onde largavam todos já não foi possível. Portanto, em termos de restrições na ilha, daquilo que eu me lembro, foram mais estas limitações. O meu pai pescava também perto da ilha, teve que começar a largar as artes nas zonas que não faziam parte da reserva natural. Eu acho que isso foi importante. A criação da reserva acho que foi importante e continua a ser. Penso que se não fosse dessa forma, ali já pouco existiria. O que é feito atualmente na ilha, acho que está sustentável para que a história da ilha continue. A ilha não era só pesca, a própria atividade da apanha dos percebes, que também era um complemento também aos pescadores e aos próprios agricultores, tem vindo a ter várias regras e cada vez mais, mas sozinho acho que é sustentável. Penso que ainda hoje existem pescadores que não percebem muito bem ou não concordam com essa limitação, porque obviamente que há sempre aquela ideia, quanto mais apanharmos, melhor, e não pensam numa questão de futuro. Mas os pescadores mais novos, e são quem vai fazendo hoje em dia a comunidade pescatória da ilha, porque existe uma comunidade pescatória que se dedica exclusivamente à pesca na berlenga durante todo o ano, e existe a pesca os pescadores de peniche, que se dedicam aqui à pesca ao longo da costa. Esses já vão tendo mais essa consciência e vão-se apercebendo que é importante preservar para mais tarde terem para capturar. E, aliás, já criaram uma associação dos pescadores da berlenga para colaborar com o ICMF e a própria SPEI, a Sociedade Portuguesa do Estudo das Aves, e em conjunto vão tentando aqui, obviamente, sendo sustentável para os pescadores, porque é a vida deles, mas percebem a importância de preservar, de manter essa sustentabilidade. O pescador mais antigo era um pouco mais difícil, depois porque fazem comparações, porque dizem que não é a arte deles que mata, porque é uma pesca seletiva, e comparam muitas vezes com o arrasto. E daí não conseguem concordar porque é que tem que haver tanta alimentação. Porque para haver para uns deviam ser mais exigentes com outras artes. O arrasto, as redes de amalhar, os alcatruzes, etc. Portanto, não é fácil para o pescador mais antigo concordar com estas restrições. Mas pronto, eles também já vão estando pouco ligados a esta arte. Alguns ainda estão ligados à arte do cerco, mas que não têm estas limitações. Obviamente tem a pesca da sardinha, que hoje em dia tem uma cota para haver sustentabilidade na parte da sardinha, mas eu lembro-me perfeitamente e isso também não poderia continuar a acontecer, de chegarem traneiras carregadas de sardinha e venderem meia dúzia de cabazes e haver 1000 cabazes ou 1500 cabazes nas embarcações, e eu lembro perfeitamente de saírem novamente aos molhos e largarem tudo aqui à saída dos molhos. E eles dizem, nunca houve falta de sardinha, mas o que é facto é que se calhar algumas dessas atitudes foram contribuindo para a falta da sardinha, e hoje em dia eles conseguem perceber que não é preciso apanhar essas quantidades para ganharem o mesmo
que não ganhava nessa altura, mas que lhes permite subsistir e ter uma qualidade de vida confortável. Em termos de pesca, o que aqui falamos entre, às vezes, os pescadores, e alguns temas também eram debatidos na própria escola de pesca, não tinha propriamente a ver com as alterações climáticas, que até podem ter, mas tinha a ver com o esforço de pesca. Portanto, que o esforço de pesca era demasiado, e as próprias artes que eram utilizadas, que estão a caminhar e que estão a proporcionar que haja cada vez menos peixe. Falava-se muito na altura das artes, algumas artes destruidoras, como já referi, a parte do arrasto, em que por onde passa destrói os habitats, e etc. Em relação às alterações climáticas, em relação a algumas espécies, não sei se está diretamente relacionado. O pescador não faz essa comparação. A nível da reserva da Berlenga, não noto que as alterações climáticas tenham afetado a flora da ilha, até porque a reserva da biosfera, precisamente por isso, porque existem espécies únicas na ilha, e isso tem-se mantido. Portanto, tem-se conseguido preservar. Houve uma intervenção de uma espécie invasora, que era o churão, a nível da ilha, e a CEPEA fez uma remoção da parte desse churão, para que não se extinguisse essas plantas, que são únicas na ilha. Uma comparação entre alterações climáticas e algumas espécies que tenham deixado de existir. Eu não me apercebi dessa situação. Não estive diretamente relacionado com a parte da reserva em si. Tenho presenciado, são cada vez mais restrições em relação ao acesso à ilha, em relação ao mergulho. Algumas restrições têm vindo a ser impostas devido ao grande número de pessoas e de embarcações ligadas ao turista, à marítima turística, que houve um grande acréscimo de há uns anos para cá. Eu lembro-me de começar a frequentar a ilha, e eram apenas 2 embarcações que faziam esse trajeto, que era o Cabo Abelar Pessoa, e na altura uma embarcação que era o Július, que ainda existe, que faziam a travessia. E lá na ilha, 1 ou 2 lanchas de visitas às grutas, que eram pescadores, e estando ligados à ilha, tinham um enorme conhecimento, e então, com a falta de peixe, complementavam e dedicavam-se à visita das grutas na ilha. Ao longo do tempo, as restrições têm vindo a aumentar, devido à entrada da Berlenga também como reserva da biosfera, e porque não havia controle das pessoas na ilha, e o aumento de licenças para embarcações para fazerem essas visitas levou a essa grande adesão de pessoas, e estava completamente descontrolado o acesso à ilha. Há 2 anos para cá, são apenas permitidas 550 pessoas na reserva, em simultâneo. Portanto, as próprias empresas tiveram que se adaptar a essa restrição. Não são emitidas mais licenças para este fim, para poder haver mais embarcações. E foi a forma que encontraram de haver esta preservação, porque era difícil controlar. Estiveram em simultâneo 1.200, 1.300 pessoas na ilha da Berlenga. Portanto, neste momento, as empresas apenas podem fazer 2 passeios à ilha, um de manhã,
e outra da parte da tarde, sendo que as pessoas que vão da parte da manhã, por exemplo, vão às 9h30 da manhã, têm que regressar às 2 da tarde, não podem lá ficar, regressam e depois fazem um passeio à tarde, já com um novo grupo, e vêm embora. Isto tirando as pessoas que estão alojadas na Fortaleza, com os hóspedes da Fortaleza, ou no restaurante, que tem quartos, ou no próprio Parque Campismo. Portanto, essa foi uma grande imposição do ICNF para a continuidade da preservação da Ilha da Berlenga. Então, o que é que significa para si a reserva da biosfera das Berlengas? Para mim, sem dúvida, que significa a preservação de tudo o que existe na Berlenga, quer a parte da fauna e da flora e da história da ilha. Acho que era importante haver esta tomada de consciência em relação à ilha, em relação à Berlenga, para que quem vem a seguir possa ter esse conhecimento e ter a possibilidade de ter acesso à Berlenga, como eu tive e como outros tiveram. Em relação à parte subaquática, acho que há muito trabalho para fazer. É uma parte que não está regulamentada, mas que não está direcionada para uma parte do conhecimento debaixo d'água. Aquilo que nós transmitimos é aquilo que nós vamos buscando à história, mas poderia haver roteiros subaquáticos, como já existe noutros locais, em que poderia haver um trabalho mais pormenorizado do local que estão a visitar. E Berlenga não tem só a parte do século XVIII, século XIX, tem muito mais do que isso. A Berlenga já é frequentada desde a altura dos romanos, os fenícios, cartagineses, etc., porque existem vestígios em terra que documentam essa passagem e no mar também. Portanto, foram encontrados alguns vestígios que documentam isso. Se fosse uma fiscalização mais apertada, digamos, o mergulhador poderia ter acesso a esses vestígios. Portanto, existem locais na Berlenga onde são possíveis visitar ânforas romanas, os canhões da época dos descobrimentos. Podia-se fazer como um museu subaquático, não retirar tudo do mar, porque isso pressionaria a quem mergulha ver como é que as coisas estão no fundo, e também um museu do mar em Peniche, em que depois quem não tem essa possibilidade poder ver o que foi a história e a passagem das várias civilizações pela nossa costa. Acho que isto era importante haver em Peniche. Eu, como mergulhador da Ilha da Berlenga e Faralhões e Costa de Peniche ao longo do tempo, vão aparecendo algumas coisas no fundo do mar que eu me sentiria muito mais confortável em deixar lá se houvesse esta proteção. Muitas vezes penso que o melhor será levar para que não vá parar um comércio negro, mas como não existe peças maiores, obviamente são declaradas ao Estado e o Estado vai fazer o levantamento. Muitas outras que declarei nunca foram levantadas e anos mais tarde eu vou ao local e simplesmente já não estão lá porque alguém passou e levantou. Portanto, não havendo da parte do Estado esse cuidado de
levantar, e a ideia do Estado não é levantar tudo, é deixar um local, mas para isso tem que haver mais fiscalização, tem que haver mais proteção do espólio subaquático. Eu próprio não traria algumas das coisas se soubesse que elas iriam lá permanecer, porque já não estou ligado à parte comercial do mergulho, mas quem nos visita, obviamente, teria muito mais para ver do que tem atualmente.